Boa noite, irmãos. Como é bom podermos estar reunidos novamente para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Então convidamos a você que está aí na sua casa a exaltar esse Deus maravilhoso conosco, esse Deus que é o nosso único caminho e a nossa única salvação. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Olá, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Como estão vocês? Espero que bem, nesse tempo tão difícil que temos vivido, mas que o Senhor tem nos concedido livramentos. Peço a você, por favor, que mantenha sua atenção e eu gostaria que você respondesse uma pergunta que eu quero te fazer. Você quer ser importante ou famoso? É isso mesmo. Você quer ser importante ou quer ser famoso? Desde a década de 1950 do século passado, nós temos vivido no Brasil uma troca de valores. Essa troca de valores foi um ato social meio impensado, mas teve uma consequência que estamos vivendo hoje. Hoje, muito tempo depois dos primeiros adventos dos meios de comunicação no Brasil, em massa, da rádio, da televisão, da internet, da alta velocidade da internet, a partir desse tempo, desses meios de comunicação em massa que foram gerados no Brasil, nós temos hoje uma sociedade que responde de forma diferente das outras gerações. Hoje temos uma sociedade extremamente carente,
necessitada de reconhecimento, sensível a qualquer tipo de mudança mediante a sua opinião, mediante as coisas que ela pensa. Bom, e eu quero pensar com você o quão isso tem sido impactante na sua vida. Porque talvez você perdeu o sentido da vida, perdeu a alegria do seu trabalho, perdeu a alegria na sua família, perdeu a alegria no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, exatamente porque lá atrás não te ensinaram que é melhor ser importante do que reconhecido. É melhor ser importante do que ser famoso. E essas coisas não estão conectadas. Existem muitas pessoas que são importantes e que nós não conhecemos. E existem pessoas que são extremamente famosas e que não são quase nada importantes, ou seja, não fariam falta na própria sociedade, nem antes, nem durante e nem depois. Bom, eu quero pensar com você hoje num exemplo de pessoa importante, nem tão conhecida assim, que está em Juízes, no capítulo 3, a partir do verso 7, e a palavra de Deus fala assim: E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. E serviram a Balaíns e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou e teve paz por 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Bom, eu quero pensar com você rapidamente quais são as características de uma pessoa que é importante e não famosa, e que não é carente de reconhecimento. Talvez você pense que você não seja assim, mas nós podemos fazer alguns testes. Por algum acaso você fica chateado quando as pessoas não reconhecem o seu trabalho? Por algum acaso você fica chateado quando você não está no centro da situação, no centro do assunto? Você fica chateado e até mesmo irado quando as coisas não saem do seu jeito? Bom, talvez você seja vítima de uma sociedade que te ensinou a não ser importante, mas sim famoso, reconhecido. A fama, às vezes, pode subir a cabeça de uma pessoa que é reconhecida nacionalmente. Temos aí alguns exemplos de pessoas que tiveram comportamentos diferentes logo após ter uma fama muito grande. Mas qual é o problema da fama? A fama, ela passa. Talvez você não seja famoso aí no Brasil ou no mundo, mas você seja famoso na sua vizinhança, na sua igreja, famoso aí na sua família, e isso possa subir à sua mente. Bom, existe uma grande diferença entre ser famoso e importante. Otniel era um juiz de Israel, um homem que não é reconhecidamente famoso. Você vai lembrar do nome dos juízes e com certeza nem sabia que Otniel era juiz de Israel. E muito menos sabe que ele foi o primeiro juiz de Israel no período dos juízes e que ele foi guia, foi referência em termos de comportamento com relação aos juízes que foram subsequentes a ele. Então eu quero pensar com você sobre a vida de Otniel. Otniel não foi um homem famoso, mas foi um homem extremamente importante. Ele tinha algumas qualidades e que eu gostaria que você também tivesse. A primeira característica que Otniel tinha para ser considerado importante para o Senhor e para a sua sociedade é que ele temia a Deus. Otniel era um homem fiel ao Senhor, que tinha a sua capacidade já reconhecida, era um homem que vinha de uma família que tinha um certo relacionamento de intimidade com Deus. Ele era irmão mais novo de Calebe, e Calebe era e foi um dos homens que viu a terra prometida juntamente com Josué. Então Calebe era o irmão mais velho de Otniel, e ele vinha de uma família que tinha intimidade com Deus.
não era uma pessoa que não conhecia o poder de Deus. Sim, Caleb conhecia o poder de Deus, tanto é que foi um dos poucos que teve alguns privilégios devido à sua intimidade com Deus, exatamente como Josué teve. E Otniel foi o primeiro juiz de Israel no período dos juízes. E eu quero pensar com você que Otniel temia o Senhor. Então, a importância de uma pessoa não está vinculada a quanto dinheiro ela tem, ou a quanto poder ela tem, ou se ela tem um talento especial. A importância de uma pessoa está vinculada ao nível do seu temor ao Senhor. Isso fica muito claro principalmente em Salmos, no capítulo 14, no verso 1, que a palavra de Deus fala que diz assim: Disse o tolo no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, e não há ninguém que faça o bem. Aqui no caso, dá para notar exatamente que o salmista destaca que aqueles que não temem a Deus, ou seja, aqueles que não têm nenhum tipo de consideração para com Deus, mesmo aqueles que conhecem, eles, se não tiverem um temor do Senhor, que é o início da sabedoria, eles são tolos. E um homem importante, uma mulher importante, ela ou ele não são tolos, não podem ser tolos, porque eles são importantes. Então, da mesma maneira que nós podemos verificar o exemplo de Otniel, eu pergunto a você como anda o seu temor. Porque talvez você queira um reconhecimento, um título. Nós brasileiros somos muito apegados a títulos, gostamos, de títulos. Isso é uma questão histórica do nosso país, mas isso não leva a lugar algum. Os nossos títulos, se fosse por títulos, o Brasil estaria bem melhor. O Brasil é um dos países que tem mais títulos educacionais em termos de nível de sociedade. Nós somos um dos grandes formadores de opinião do mundo e também de títulos. E mesmo assim não resolvem os nossos problemas sociais como poderia resolver. Eu quero então te perguntar, querido, como anda o seu temor ao Senhor? Otniel foi um homem extremamente importante, não foi um homem famoso. Foi um homem que trabalhou nos bastidores e que conseguiu vitórias que pouquíssimos homens na Bíblia conseguiram contra o próprio reino da Mesopotâmia, e ele foi um homem temente ao Senhor. Então, se você quer ser importante, saiba, querido, não é com a sua força, mas sim com o seu temor ao Senhor. Como anda o seu temor ao Senhor? Otniel era um homem importante, mas não famoso. Ele era importante porque ele era temente ao Senhor. A segunda característica de alguém importante perante a palavra é que a pessoa importante, ela tem iniciativa. Todos os profetas tiveram iniciativa. Todos os grandes homens que foram importantes ou famosos na Bíblia, todos os homens importantes neste tempo têm iniciativa. E aí que pega? Nós estamos numa sociedade que consome muito e faz pouco. Uma geração que consome muito e trabalha, que faz e que forma pouco. Tem pouca iniciativa. Temos observado isso como desafio da igreja. Como as igrejas têm tido poucas pessoas com iniciativa. Iniciativa de quê? Iniciativa, primeiramente, de observar os problemas. Depois de observar e acompanhar os problemas, depois de solucionar os problemas e depois continuar solucionando os problemas que as pessoas têm. Então, Otniel, quando estava lá na sua casa, estava muito bem com a sua família, ele poderia ficar cuidando da sua vida, ele, por algum motivo, Deus viu no coração de Otniel que precisava de um libertador, que Israel precisava de um libertador. E a palavra é bem clara que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida de Otniel e levantou a sua essência, a sua moral, a sua vida, incomodou o seu coração para fazer alguma coisa. E Otniel saiu de casa para resolver, para trazer paz àquele lugar, àquele momento, e ele teve iniciativa. Se você observar, todas as pessoas que foram usadas por Deus poderosamente, elas foram usadas primeiramente porque tinham iniciativa. Eu não estou falando para você fazer coisas antes de Deus te dar autorização. Eu estou falando para falar ao Senhor:
eis-me aqui. Como tem sido difícil convencer as igrejas, as pessoas a terem iniciativa de fazer alguma coisa pelo Senhor. Como tem sido complicado, exatamente porque as pessoas querem consumir. Elas querem beber, querem comer, elas querem se alimentar daquilo que a sociedade quer. Ela, pelo jeito, ela não consegue observar que tudo aquilo que ela planta, ela colhe. E se ela não plantar, ela não vai colher. Então, querido, se você quer ser importante para a sua família, para a sua vizinhança, para a sua igreja, para a sua sociedade, saiba que você vai ter que sair da sua zona de conforto e começar a fazer alguma coisa que preste. Porque se você não fizer alguma coisa, você não vai ter a felicidade que você tanto deseja. A palavra de Deus é muito clara em muitos textos sobre a iniciativa. Se você não começar, se não partir de você, se não começar aí na sua casa, vai ficar difícil. Outra coisa interessante com relação à característica de uma pessoa realmente importante é que uma pessoa realmente importante encara desafios mesmo que sejam difíceis. O texto de Juízes capítulo 3 deixa claro que Otiniel tinha um desafio. E o desafio não era apenas o rei da Mesopotâmia. Não era apenas o homem que maltratou Israel ao extremo de fazer Israel clamar ao Senhor depois de apenas 8 anos. Israel serviu a Cusã-Risataim, que era rei da Síria, rei da Mesopotâmia, por 8 anos, e quando chegou no 8º ano, eles clamaram ao Senhor porque não aguentaram a maldade do cara. Mas o grande desafio de Otiniel era que ele tinha um povo rebelde, um povo que tinha dificuldade de reconhecer e que só se prostrava perante o Senhor quando estava sofrendo. Bom, eu tenho conhecido, infelizmente, pessoas que têm vivido essa situação. Elas só clamam ao Senhor quando a coisa pega. Elas só se aproximam do Senhor, só vêm à igreja quando a coisa pega. E como é difícil liderar, estar à frente de pessoas que não têm o comprometimento necessário para viver uma vida em Cristo quando está tudo bem. Então, encarar desafios, mesmo que sejam difíceis, é uma coisa de gente importante. Gente que não é importante não faz isso. Pelo contrário, corre. E aí eu quero te lembrar algumas pessoas que são importantes e que vencem desafios diários que você nem imagine. Vamos a alguns exemplos. O lixeiro. Você já percebeu como o lixeiro é importante na sua vida? Eu não sei se você sabe o nome do lixeiro da sua rua. Mas esses dias, há pouco tempo atrás, na minha rua, os lixeiros da minha cidade ficaram mais ou menos uns 4 dias sem recolher lixo. Meu amado, a minha rua em 4 dias virou uma zona de guerra, porque tinha lixo de tudo quanto era jeito. Os animais estavam rasgando as embalagens e, graças a Deus, a situação foi resolvida, porque se continuasse daquele jeito, os vizinhos teriam que se reunir para poder fazer alguma coisa com o lixo da rua toda, porque era tanto lixo em apenas 4 dias. Tanto lixo foi acumulado nas ruas que a situação já estava ficando complicada no 4º dia. E no 5º dia, graças a Deus, a situação foi normalizada. E aí a gente começou a dar valor à importância do lixeiro. Nós não conhecemos seus nomes. Nós não sabemos, às vezes, nem onde mora. Às vezes nós julgamos porque o caminhão do lixo, às vezes, para o trânsito para poder recolher lixo, a gente fica buzinando. Tem gente que fica buzinando, fica irritada porque o cara está trabalhando às 10 da noite com um cheiro louco perto da nossa casa, aí aquele cheiro muito forte, mas o cara está ali trabalhando, servindo a comunidade. Você já pensou se não tivesse lixeiro? Se ninguém recolhesse o lixo da sua casa? Você já pensou se não tivesse coveiro? Um coveiro, você conhece o coveiro da sua cidade? Você já pensou se o coveiro
não trabalhasse, não fizesse o seu trabalho de forma digna, como a nossa saúde seria afetada com os cemitérios que tem dentro das cidades, literalmente, de forma totalmente irregular e fora de padrão. No mundo inteiro, o cemitério é sempre afastado, só no Brasil que é dentro das cidades. Só tem aqui. Tem como? Dentro da cidade, literalmente dentro da cidade, as pessoas morando ao lado do cemitério. Meu amado, já pensou se o coveiro parasse de trabalhar? Se não houvesse mais coveiros? Então são pessoas importantes, mas nós temos outros exemplos. Tem os enfermeiros, tem os bombeiros, tem os policiais, tem os funcionários públicos, tem os cientistas que nós não conhecemos o nome, pessoas importantíssimas que estão agora trabalhando ao favor da nossa sociedade. Então, querido, eu quero te dizer que se você é uma pessoa importante, meu irmão, você tem que encarar desafios que são muito difíceis. Otiniel encarou. Os lixeiros também encaram o mau cheiro todo dia. Os coveiros também encaram situações dificílimas. E outros mais profissionais que são extremamente importantes, que nós temos que agradecer ao Senhor pela sua vida. Mas eu quero te dizer, querido, que se você quer ser importante, deixar uma marca na sua geração, é necessário encarar desafios que são difíceis e não correr deles. Uma outra característica também com relação ao tipo de gente importante, o que uma pessoa importante, real, faz é que as pessoas importantes, elas transcendem os guetos do egoísmo. O que é um gueto? O gueto é um local onde as pessoas são colocadas por pressão social ou econômica para morarem ali. Podem ser locais reconhecidos ou não, mas é um local onde só tem aquele tipo de gente. Só tem, talvez, afrodescendentes, ou somente brancos, ou somente por separação racial, ou por separação religiosa, um bairro apenas de judeus, um bairro apenas de muçulmanos. Por motivo social, aquele local é um gueto, onde eles têm as mesmas características, mas não é de forma ocasional, não é intencional. Então, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, era muito comum, nas nações que eram contra os judeus, eles fazerem bairros específicos para judeus, e os judeus não poderiam sair dali. Isso também acontece em outras nações nos dias de hoje, infelizmente. Em algumas nações não tão desenvolvidas ainda sofrem com essa situação. Mas eu quero pensar com você que uma pessoa importante, ela rompe esses guetos. Mas só que existem outros tipos de gueto. E eu estou falando aqui sobre o gueto local. Mas existem guetos sociais. E esse gueto, no fundo, é um lugar separado. Então, quando Otiniel levou paz a Israel por 40 anos, ele não levou paz apenas a Israel. Ele levou paz também à Síria. Porque não se guerreia sozinho. Ele não trouxe apenas paz para Israel, ele trouxe para pessoas que ele nem conhecia, que eram consideradas por Israel inimigos. Mas alguém importante não traz bênçãos apenas para os seus. Então, qual é o problema das igrejas evangélicas neste tempo, no século XXI? Por que nós temos tantas igrejas evangélicas neste século XXI, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro? E por que a violência não para de crescer? Você sabe por quê? Porque muitos evangélicos, muitos cristãos, eles querem ser importantes lá na igreja, mas na vizinhança deles eles não querem. Eles não querem pregar, eles não querem amar ao próximo, eles querem apenas a aparência de botar uma Bíblia por debaixo do braço e sair com seu carro para a igreja. E ele é crente entre 4 paredes, mas quando o vizinho dele precisa de alguma coisa, ele finge que não é com ele ou com ela. Quando acontece alguma coisa social e que precisa de um esforço maior, ele não é o primeiro a se apresentar, não, ele é o último. Não conte comigo. Eu já vi isso, infelizmente, algumas pessoas que se dizem cristãs falarem para os seus vizinhos, não conte comigo.
sabendo que era uma necessidade social, era uma coisa que todo mundo precisava. Então qual é o problema de hoje? Que as pessoas estão extremamente carentes, mas elas querem ser reconhecidas pelo seu trabalho, mas elas não querem ajudar no coletivo. Então eu quero pensar com você, querido, que ou você é importante ou você vai ter sérios problemas na sua vida pessoal, exatamente porque não conseguiu entender que o Evangelho de Cristo é para transformar pessoas importantes. Não que foram importantes, mas para que se tornem importantes, relevantes. Não há possibilidade de você ter aceito a Cristo como seu Salvador e continuar naquela antiga vida de passividade, sem iniciativa, sem capacidade de gerar bênçãos aonde você estiver. Você, querido, não pode ser um crente, um evangélico de 4 paredes. Mas essas 4 paredes não começam aqui na igreja. Essas 4 paredes, às vezes, limitam muito o seu poder e é aí na sua casa. Então, olhe para a sua vizinhança, olhe para os seus vizinhos, olhe para os seus amigos, ore por eles, pregue o evangelho para eles de muitas formas, principalmente usando o amor, principalmente com poucas palavras, mas com muitas ações de ação de graças e caridade. Mas é necessário pensar assim. E isso é extremamente relevante, importante e vai fazer a diferença. Uma outra coisa que a gente pode pensar para nós terminarmos é que uma pessoa realmente importante, as suas mãos criam bênçãos que ultrapassam gerações. Aqui no caso, Otiniel teve uma grande bênção, que foi gerar paz por 40 anos. Meus amados, poucos líderes conseguiram fazer isso. Pouquíssimos líderes conseguiram pacificar uma região por muito tempo. Porque o ser humano, ele gosta de guerra, não sei se você já percebeu, né? Mas o ser humano, pelo jeito, gosta de guerra. E quando a palavra de Deus fala que houve paz entre Israel e a Síria durante 40 anos, não é brincadeira, não são 2 dias. E a palavra é bem clara que essa paz, ela foi por causa, Deus usou esse tempo de paz por causa de Otiniel. Tanto é que quando ele faleceu, voltou a ter guerra. Foi ele morrer e voltou a ter problema. Então eu quero te dizer, querido, que compensa parar de querer ser famoso, parar de querer estar no centro da vontade sua, não de Deus, mas na sua vontade. Se não for do seu jeito, não compensa. Vale a pena ser importante. Em primeiro lugar, vale a pena ser importante por causa das características. Um homem importante, uma mulher importante teme a Deus. Em segundo lugar, tem iniciativa. Em terceiro lugar, encara desafios, mesmo que difíceis. Em quarto lugar, transcende os guetos do egoísmo. E em quinto lugar, as suas mãos criam bênçãos que ultrapassam gerações. E se você quer ser lembrado por alguma coisa que você fez, que seja por algo que você fez por amor. Essa palavra importante tem muito a ver com o verbo importar. O que é importar? Importar é trazer para dentro. Então não há possibilidade de você ser importante para alguém se você não trouxer a necessidade do outro para dentro e a solução surja dentro de você para fora. Então alguém tem que fazer alguma coisa. Se aí na sua rua está faltando luz, alguém tem que fazer alguma coisa. Se na sua rua está faltando saneamento básico, alguém tem que fazer alguma coisa. E você vai ficar esperando o outro fazer? Bom, se você é cristão, você não vai esperar. Porque o cristão é importante e o cristão tem iniciativa. Esse exemplo é típico, mas é prático para que nós possamos executar aquilo que é importante, que é fundamental. Dá trabalho, pastor? Dá trabalho. Mas não fazer nada dá muito mais trabalho depois. Então vamos ter iniciativa para amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos,
e amar a nossa sociedade, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares. Amar é importante e vai fazer você cada dia mais importante também. Vamos orar? Meu apelo hoje é que você, por favor, se disponibilize ao Senhor para ser importante. E a fama virá um dia. O reconhecimento virá um dia. Mas não busque reconhecimento, porque o Deus Todo-Poderoso que vê em secreto te recompensa também em secreto. Se houver reconhecimento na sua geração, no seu tempo, amém. Mas se não houver, você será recompensado também em secreto. Da mesma maneira que os médicos são, da mesma maneira que os enfermeiros, que os lixeiros, que os coveiros, pessoas extremamente importantes, os cientistas, extremamente importantes para nós como sociedade e que nós às vezes nem sabemos seu nome, mas Deus conhece cada um deles e cuida deles também. Vamos orar? Pai, nós te clamamos porque nós fomos ensinados no passado a sermos e a buscarmos fama e reconhecimento. Ó Senhor, quanto tempo nós perdemos no passado buscando essas coisas, mas que na verdade o que importa mesmo são as coisas essenciais. E Otiniel nos ensinou hoje que vale mais a pena ser importante que famoso. Um homem fiel a ti, que poucos versos falam sobre o nome dele, mas que foi de extrema importância para Israel e tanto para ele quanto para as futuras gerações de juízes que ele mesmo conduziu com o seu exemplo e com o seu testemunho. Vem com a tua misericórdia sobre nós e abençoa, Senhor, o nosso destino de vida, nosso sentido de vida, porque com o reconhecimento, com essa carência insaciável que temos, muitas vezes perdemos o sentido de vida porque ficamos buscando coisas que não são para buscar. E ó Senhor, vem com a tua misericórdia sobre nós e habita no nosso meio e muda, Senhor, a nossa mente, nosso ser, para que possamos de alguma maneira fazermos algo relevante para a nossa sociedade e algo relevante para as nossas famílias e a igreja. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos fazer algo relevante, seja importante, seja qual for a sua ação, seja e faça algo importante, primeiramente, temendo ao Senhor e obedecendo às suas orientações. Deus te abençoe e te guarde. Peço, por favor, que você entre em contato com as pessoas da igreja e nos ajude na ação social de nossa igreja também. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais vitorioso à presença dele e pleno, sendo cada dia mais importante para a sua família, para a sua sociedade e para a sua igreja. Felicidades!